Fala holders, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Seja um Holder e hoje a gente vai falar aí sobre o Ibovespa que atingiu o recorde e também qual é a perspectiva aí para 2024. Então vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes de mais nada não se esqueça aí de curtir e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vinheta! Vamos entender por que o Ibovespa atingiu as máximas históricas e quais as perspectivas de crescimento aí para 2024, bem como analisar o cenário econômico interno e também externo que vão influenciar, que influenciam diretamente aí com, obviamente, a nossa economia. Também vamos analisar ali a questão da taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ver como todos esses fatores fazem com que a gente tenha perspectivas aí para 2024 e quais são, obviamente, essas perspectivas. Começando então, vamos falar do Ibovespa agora, que recentemente atingiu uma máxima, 131 mil pontos, passando aí desse número aí dos 131 mil. E o que isso significa para os investidores? Bom, é importante analisar aqui que há vários meses já a gente vem falando que o Ibovespa estava muito barato. Quando a gente pegar o gráfico preço-lucro do Ibovespa, o Guto vai deixar na tela aí para nós dar uma olhadinha, a gente viu que ele chegou a atingir 4,3 lá em 2022. Realmente, esse número, esse índice, nunca atingiu um valor tão baixo. Se for pegar a crise do subprime, ele não estava tão baixo. Se for pegar o impeachment da Dilma, a recente crise de 2020, ele nunca atingiu esses patamares tão baixos quanto estava lá em 2022. Então, realmente tinha um gap, um espaço muito grande para crescimento, que não estava acontecendo por muitas incertezas que vinham acontecendo e por uma retomada econômica que o Brasil estava buscando, e não só o Brasil, o mundo inteiro. Então, hoje a gente vê aqui, através do gráfico que está aí na tela para vocês, que a gente está hoje no índice preço-lucro de 7,58 vezes. Ainda é um índice muito barato. Se a gente vai pegar a média histórica do Ibovespa, ela vai girar ali na casa das 11 vezes o índice preço-lucro do mesmo. Então, 7,58 ainda está muito barato. Isso, obviamente, é visto em função de ter atingido as máximas, mas ainda tem muito espaço para crescer. Outra coisa que a gente viu aqui nesse cenário, que é uma coisa que não é suscetível no longo prazo, é uma coisa que com certeza não é normal no longo prazo, é empresas pagando dividend yield altíssimos. Então a gente vê dividend yield na casa dos 10, 15, 20, 30, 40, 50%. A gente até falou no vídeo anterior, acho que foi o anterior desse que saiu, ou dois anteriores, de Metaleva. A gente citou o exemplo, que está na nossa carteira e está pagando dividend yield de 40%. Que é uma coisa absurda, obviamente, que é muito bom para nós, investidores, mas é uma coisa que não é suscetível no longo prazo. A gente sabe disso, que foi algo esporádico que veio acontecer. E tudo isso tem a ver também com a bolsa estar barata, com as empresas estarem sendo negociadas a múltiplos muito mais baixos. Então, sim, essa retomada que veio acontecer é natural pelo momento no qual a gente está vivendo e pelo momento no qual a gente estava, com o índice preço-lucro da bolsa. Vamos aí a outros fatores que fizeram com que a bolsa realmente disparasse. Um deles que movimentou aí o mercado nos últimos dias aí foi a super quarta, que foi aí no dia 13 de dezembro, que é quando acontece aí tanto a relação, a análise de taxa de juros aqui no Brasil pelo Copom e lá nos Estados Unidos pelo FED. Então, quando acontece isso são em alguns momentos do ano, acaba gerando essa movimentação no mercado, todo mundo analisando, olhando e como é que o mercado vai reagir. E é importante a gente olhar a taxa de juros em relação à renda variável, em relação ao Ibovespa, porque isso está diretamente relacionado. Então, aqui no Brasil, a gente já está numa relação onde essa taxa de juros ela está caindo. O que vai influenciar? Isso vai influenciar diretamente nos investimentos de renda fixa. Aqueles investimentos de renda fixa que são atrelados aí ao CDI, taxa de juros, eles vão acabar tendo uma rentabilidade menor. Então, a gente vê sim esse movimento do pessoal saindo aí da renda fixa e indo para a renda variável. Então, isso faz com que a bolsa ela se movimente cada vez mais e também tenha níveis mais altos. A mesma relação a gente vai ter que cuidar aí no exterior, que acaba impactando muito os investimentos aqui no Brasil. Então, como eu comentei antes, aí, a taxa de juros também foi analisada aí nos Estados Unidos, ela se mantém aí em torno de 5,25, 5,5, Esse aumento da taxa de juros ele começou depois nos Estados Unidos, enquanto que aqui no Brasil a gente já está passando por um momento de redução da taxa de juros. Lá nos Estados Unidos a gente está vendo aí de estabilizar e talvez aí mais para frente de daí sim reduzir essa taxa de juros. E isso influencia porque os investidores eles vão analisar essa questão de risco-retorno em relação aos países. Então, eu tendo uma taxa de juros alta lá nos Estados Unidos, vou ter uma segurança maior de investir lá. Eu tenho um retorno muito maior. Mas se daqui um pouco essa taxa de juros
ela começa a estabilizar, ou no longo prazo ela começa a cair, eu vou ter que ver outras alternativas, onde eu tenho uma possibilidade maior de investimento. Claro que isso vai estar relacionado ao risco, então esses investidores estrangeiros, eles podem acabar migrando aqui para o Brasil, aí olhando no longo prazo, a taxa de juros caindo lá nos Estados Unidos, e a Bolsa Brasileira aqui, ela acaba tendo um ritmo muito grande dos investidores do exterior. Então, conforme o pessoal, os investidores aí do exterior acabam entrando na Bolsa aqui, isso acaba impactando fortemente. Então, é muito importante a gente também entender essa relação que acontece entre a taxa de juros, tanto aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e a relação do que o investidor ele acaba olhando em relação a essa visão de risco-retorno dos seus investimentos, tá? Outro ponto importante é o que o Jonas já comentou aqui, onde a bolsa ela está barata, né? Então a gente olhando esses dados aí de preço sobre lucro, historicamente a gente vê sim que ela está barata, então bastante gente aí também entrando na bolsa, investindo em renda variável, então isso também impacta, e alguns outros fatores que eu vou mostrar para vocês agora também. Um deles é uma melhor expectativa do PIB, como a gente pode ver aí na reportagem que o Guto vai colocar na tela. Então, o PIB do Brasil cresce no terceiro trimestre e contraria projeções de mercado. Então, o PIB ele cresceu aí em torno de 0,1% entre o segundo e o terceiro trimestre, um desempenho estável que superou as projeções das maiorias dos analistas que esperavam até uma queda de 0,3%. Então, essa melhor expectativa em relação ao PIB também faz com que a gente tenha um cenário econômico melhor. Claro que se a gente for analisar isso, a gente vê que isso tem muito a ver com o agro vem puxando muito o Brasil e é algo que aqui é predominante, né? Então a economia ela está muito ligada ao agro, o agro vem vindo bem, né? Isso vai impactar sim no nosso PIB. E um outro fato é em relação às exportações com a China. Então é uma próxima matéria que a gente vai colocar aí. Então retomada da China vai impulsionar o mercado no governo Lula em 2023. Então esse é um questionamento, isso é uma possibilidade, considerando agora aí que abriu mais o mercado da China, aí passando por todo esse momento de queda que a gente teve aí nos últimos tempos. E quando a gente analisa aí os principais parceiros do Brasil, a gente pode ver que sim, a China ela é o principal parceiro, né, como a gente pode ver aqui na tabela, onde tem aí uma movimentação aí aproximadamente de 67 bilhões, e o segundo colocado é os Estados Unidos, com 21, então 3 vezes menos. Então, toda essa questão econômica aí e as exportações do Brasil com a China acabam impactando muito aqui no Brasil. E como a gente também pode ver aí na próxima notícia, China expandirá ainda mais o acesso ao mercado, diz primeiro-ministro Li. Então tudo isso acaba melhorando esse cenário econômico aqui no Brasil, né, e trazendo melhores perspectivas para as empresas e até mesmo aqui para a Bolsa, para os investidores. Bom, vamos entender então como esse cenário econômico atual agora, o que está passando, o que está acontecendo, bem como as perspectivas e as expectativas que a gente tem agora para 2024. É inegável que o trabalho do Banco Central foi muito bem feito durante esse cenário de alta de taxa de juros e agora com a baixa de taxa de juros, tá? Teve muita crítica, inclusive, do presidente Lula, inclusive da rede de varejos, principalmente aí com a Luísa Trajano, criticando muito em função de que o varejo tem muitas dívidas atreladas à nossa taxa de juros, então eles estavam passando por momentos muito difíceis. Ainda estão, na verdade, né? Mas o Banco Central, o trabalho foi muito bem feito sim, porque isso se reflete nos números. E contra números, né, contra fatos, não há argumentos, eu sempre digo. Então, assim, ó, se a gente for ver a inflação atual, a gente está numa inflação em torno da casa dos 4%, contra 5,7% lá em 2022 e 10,06% em 2021. Então, se a gente for analisar o cenário atual no qual o Brasil se encontra, em comparação com o mundo inteiro, nós estamos num cenário de retomada econômica, enquanto praticamente todo mundo está num cenário ainda de estabilidade ou até ainda não digo crise, não, talvez não seja a palavra certa, mas buscando aí uma retomada. No próprio Estados Unidos a gente vê que está agora estabilizou a taxa de juros. O Brasil já está no cenário de queda. Então a gente, eu digo o país em si, está se favorecendo de um trabalho muito bem feito do Banco Central, que faz com que a gente atrai muito capital estrangeiro, por a gente já estar no cenário de retomada, quando outros países aí do mundo inteiro não estão ainda. Então, parabéns ao Banco Central pelo trabalho muito bem feito. E a gente tem uma coisa aqui no Brasil que eu falo já há muito tempo, né, que nós temos aqui o ouro da década. O que é o ouro da década? É a comida. A gente vê cada vez mais países ao longo do mundo aí brigando por terras, porque não tem terra para plantar, com superpopulação, não tem um clima favorável para plantio. Então aqui no Brasil a gente tem várias coisas que fazem com que tudo isso seja favorável.
que nós temos aqui? Nós temos um Brasil que tem uma costa toda litorânea, que tem saída para o mar. Nós temos aqui no país um território para plantação, temos um território diferente, né, para plantar coisas diferentes. Nós temos no sul um território mais frio, nós temos no norte um território mais quente, com climas diferentes que permitem plantar vários tipos de produtos diferentes. Nós somos o único país que pode permitir até 3 safras no ano. Então, nós realmente temos muitos fatores favoráveis que fazem com que a gente consiga exportar muito mais que outros países e produzir muito mais que outros países. Então vamos dar uma olhada agora nos principais produtos que o Brasil exportou em 2023. Quando a gente vê aqui na tabela, a gente vê que em primeiro está soja, depois óleos brutos, minério de ferro, enfim, açúcares, mas deem uma olhadinha nos 15 produtos que estão ali. Quando a gente vai ver esses produtos, quase todos são do agro e muitos são comida, muitos diretamente, outros são insumos para produzir certos tipos de alimentos. E aí quando a gente vai ver os produtos que o Brasil é líder em exportação, a gente vê ali a soja, a carne bovina, açúcar, carne de frango, café, que está na segunda tabela que o Guto está botando na tela para vocês. E aí uma coisa que a gente tem que analisar é o crescimento, né, do consumo mundial em cima desses produtos no qual o Brasil é líder em exportação. Então, se a gente vai pegar esse crescimento, vamos pegar ali o gráfico da soja agora, a gente vê que a produção e o consumo, obviamente, ela está muito alinhada ao longo do tempo. Só que esse consumo ele cada vez vem aumentando. Então, o Brasil, como líder mundial de produção, como líder mundial de exportação, a China cada vez precisando mais, os Estados Unidos cada vez precisando mais, isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de crescimento do agro muito forte. Isso que eu estou falando só da soja. Quando a gente vai falar do milho, a mesma coisa. O consumo do milho ao longo dos anos vem aumentando muito e a produção, obviamente, vem aumentando também, acompanhando isso. E o Brasil cada vez tornando mais forte nisso. Quando a gente vai para a expectativa de consumo do açúcar nos próximos anos, a gente vê um crescimento muito grande. Então, se você for pegar a estimativa de consumo para as próximas 6 safras, a gente vê que realmente é um crescimento muito acelerado. E isso se reflete no último gráfico que o Guto vai botar na tela aqui, que é a diferença de exportação e importação. Se a gente for pegar em 2021, 22, 23, a gente tem uma exportação muito maior. Né? Isso se reflete num superávit de 50 bilhões de dólares quando vai comparar exportação e importação. E por que isso é importante? Porque se a gente vai pegar isso a anos anteriores, olhem lá no início do gráfico, a gente vê que andava muito alinhado, tanto exportação quanto importação. E agora, quando a gente tem uma exportação muito maior e uma importação muito menor, isso faz com que o Brasil acaba se tornando cada vez mais autossuficiente. Então, cada vez o Brasil consegue produzir o que consome e ainda consegue produzir muito a mais e exportar grande parte dessa produção, atraindo capital estrangeiro, né, atraindo investimentos e, obviamente, exportando atrai dinheiro, óbvio, dólar, né, e agora tem toda essa discussão do Brasil de se negociar direto com a China na sua moeda, mas, enfim, de qualquer modo, atrai capital para dentro do país e, obviamente, mais capital aqui dentro faz com que o PIB cresça, faz com que a nossa bolsa cresça também. E aí, se a gente for pegar todos os outros países do mundo que são países emergentes, eles não têm essa capacidade de investimento. Se a gente pegar a própria China, a China quanto mais cresce, melhor para o Brasil, porque é um parceiro comercial muito forte. Se for pegar a Índia tem problemas enormes, tem problemas lá com analfabetismo, tem problemas com taxa de mortalidade infantil. Para vocês terem uma ideia, a cada 100 crianças que nascem na China, deixa eu ver o número aqui para não falar errado para vocês, 60 morrem. Se for pegar a cada 100 habitantes na Índia, eu falei China, né? Desculpe, Índia. Se for pegar cada 100 habitantes na Índia, 43 não sabem ler. E se for pegar a Rússia, que é outro país emergente, eles falam, está entrando em guerra com a Ucrânia para ter terra, porque a Rússia não tem terras férteis. Né? Tem um território muito grande, mas é um território que não se consegue fazer nada, é terra por terra. Então, se a gente for pegar todos os países emergentes, o Brasil se destaca e muito pela produção de comida, pelo clima que a gente tem aqui, pelo território que a gente tem, pelo quanto que a gente consegue exportar e, claro, pela capacidade que a gente tem de crescimento. Então, realmente são fatores que fazem com que a gente fique muito otimista para o cenário agora para o ano de 2024. Um outro fato que daqui a um pouco também pode se agregar a isso é realmente também a possibilidade do Brasil em relação à energia. Né? Então, tudo isso também impacta bastante, né? Quando a gente vê que o Brasil ele tem aí uma imensa matriz energética diversificada, com fontes renováveis, e a gente sabe que o crescimento de um país está muito atrelado a essa capacidade de energia. Então, todos esses fatos acabam contribuindo aí para a produção aí do Brasil, para que ele realmente se desenvolva. É o que a gente sempre diz, só basta o Brasil querer. Né? Então, é justamente isso que a gente analisa. Uma outra coisa que a gente vai mostrar aqui é o que os analistas, as empresas aí do mercado financeiro também estão achando aí do Ibovespa e em quantos pontos aí ele pode chegar.
Mas antes disso, comenta aqui no vídeo o que vocês estão achando aí sobre essa análise, sobre o conteúdo e se ficou alguma dúvida também, né? Não se esqueça de curtir aí para que a gente consiga atingir mais pessoas. Mas tem especialistas aí como Einar Ribeiro, que sim, estão otimistas aí em relação ao Ibovespa para 2024, por todos esses pontos também que a gente já mencionou aqui no vídeo. E se a gente for aí para algumas matérias, a gente pode ver algumas coisas como o que a gente vai colocar aqui na tela agora. Ações que podem subir mais que o Ibovespa, Small Caps. Segundo a Genial, a pontuação alvo do Ibovespa para final de 2024 é de 142.700 pontos. Essa projeção leva em consideração a expectativa de melhora no ciclo microeconômico das empresas, impulsionadas pela queda da Selic. Se isso se concretizar, será uma alta de 12,3%. Então, a gente vendo aí uma expectativa de mais de 142 mil pontos. E trazendo aqui essa questão das small caps, que são aquelas empresas menores, empresas de crescimento, que quando a gente tem cenários aí mais estáveis da economia, a gente já falou aí nessa questão da taxa de juros reduzindo, a gente conseguindo controlar a inflação, essas empresas aí, elas tendem a conseguir crescer no mercado, ganhar espaço, conseguem dobrar seu valor aí de mercado, e isso trazendo um bom retorno para a empresa, para o acionista, e elevando também os níveis do Ibovespa. Claro que isso tem um risco maior, né? Então são empresas que têm uma possibilidade de crescimento maior, mas elas estão relacionadas a um risco maior também, o que é diferente das blue chips ou as grandes empresas, onde elas já têm um mercado mais consolidado, que para elas é mais difícil de crescer. Então, esse cenário econômico mais estável favorece essas empresas de crescimento, e isso faz com que os índices aí da Bolsa, eles fiquem realmente mais elevados. Uma outra perspectiva que temos aqui é da XP, que já visa um cenário de 136 mil pontos, né? Então, um cenário um pouco mais abaixo aí da Genial, né? Mas também mais elevado aí e chegando a índices altos do Ibovespa. Então, claro que a gente não vai aí muito em relação a essas projeções, isso são realmente algumas análises, isso não tem certeza nenhuma, né? Então, o importante aqui é a gente ter um cuidado em relação a isso, ter uma estratégia clara de investimento e um investimento diversificado, mas isso mostra como é que está o otimismo do mercado como um todo, né? Quais são as perspectivas futuras aí de empresas, de analistas e de investidores. Então, isso vai nos trazendo dados aí para a gente poder analisar como é que vai ser o Ibovespa para 2024. Mas calma que nem tudo são flores. Afinal, nós vivemos no Brasil. Então nem tudo é só coisas, só as mil maravilhas. Existem algumas coisas assim que a gente tem que se atentar aqui, que podem fazer com que esse cenário, esse otimismo todo que a gente tem, esses fatores que a gente trouxe aqui, otimistas, não se concretizem. Tudo isso seria maravilhoso se a gente tivesse também uma preocupação grande com o fiscal, né? Com os gastos governamentais, com o teto de gastos, mas não é isso que a gente vê com o governo atual. E agora não é uma crítica ao governo, mas a gente sabe que o governo atual, que está no poder, é um governo que tem como prática assim, liberar mais crédito, né? Injetar mais dinheiro na economia. Isso não é de todo mal. Isso até pode ser feito desde que isso seja feito com uma preocupação com o fiscal e que o Brasil cresça junto. Né? Porque se injetar dinheiro na economia, o Brasil tem que crescer também, de modo que a balança oferta e demanda ela fique estável. Porque se existe um excesso de oferta para pouca demanda, isso acaba gerando inflação. Então esse cuidado tem que ser grande. Pode se injetar dinheiro na economia? Pode, mas o Brasil tem que crescer, o país tem que crescer também. E aí quando a gente vê a primeira notícia que a gente vai botar na tela para vocês, né? O governo eleva projeções de rombo fiscal para 177,4 bi. Em 2023 bloqueia 1,1 bi de orçamento. Então, já uma preocupação que a gente vê com a questão fiscal do Brasil, com a questão dos gastos, que são gastos elevados, então já está gerando um problema. Quando a gente vê também uma outra notícia aqui, feita a sua medida para Lula, PEC fura-teto, acelerou o gasto e aumentou a dívida do governo. Então, o que acontece? Um aumento de dívida do governo, um aumento de dívida do país, aumenta o risco do país. Então, sempre que a gente falou há pouco de atrair capital estrangeiro, de vir dinheiro de fora, que isso tudo favorece a nossa economia, se o risco Brasil aumenta, né, se o governo está mais endividado, tem um risco de calote maior, já fica, né, os investidores estrangeiros já ficam com o pé um pouco mais atrás. Então, essa despreocupação com o fiscal e com o teto de gastos pode frear, sim, uma injeção de capital estrangeiro e pode ser um problema para nós. Além disso, também não é só questões do governo. Né? A gente vê também numa outra notícia aqui no meio ambiente, que o governo vê chances de seca severa em 2024 com continuidade do El Niño. Então, a gente está vivendo esse período, esses problemas agora em função do El Niño. Aqui na nossa região, a gente passou por 2 enchentes históricas.
2 recordes, né, de enchentes, as maiores enchentes da história aqui da nossa cidade. Então foi agora, foi recente, faz 2 meses, né, e as 2 enchentes foram no intervalo menor de 2 meses. Então isso é preocupante, sim, né, isso afeta a parte do agro, que é o que segura o Brasil, que é o que impulsiona o Brasil. Então se a gente tiver aí um problema de seca muito forte para 2024, isso vai impactar fortemente a nossa produção, óbvio, né, de grãos, enfim, do que a gente mais exporta, e obviamente aí vai influenciar, vai impactar o nosso cenário econômico também, vai impactar o nosso crescimento. Então são preocupações que se tem e a gente vai ter que ver como é que vai andar aí durante o ano de 2024. Vamos aí então dar uma retomada, um resumo sobre o vídeo de hoje. Então a gente trouxe aí desde a análise aí do PL da Bolsa, como é que ela está, se ela está barata ou não, como é que é a questão histórica dela, como é que é a questão da taxa de juros aí, tanto no Brasil quanto no exterior, o quanto que essa relação impacta aqui, né? Como é que a nossa inflação, ela vem reagindo sobre isso, como é que é o mercado aqui no Brasil, quais são as principais exportações, como são os principais parceiros aqui do Brasil, o que vem movimentando e fazendo com que a economia aqui realmente ela vá crescendo ao longo do tempo e como isso vai impactar realmente no Ibovespa, né? E assim como algumas perspectivas que talvez não tragam tanto um otimismo aí para a Bolsa em 2024 e para a economia do Brasil. Então, bastante conteúdo. Vou pedir para vocês aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, deixar nos comentários e também saber de vocês como é que é a perspectiva de vocês aí para quem já investe ou quem ainda vai começar a investir na Bolsa, se está olhando para essas oportunidades, porque aqui é muito importante a gente ver uma diversidade de conteúdo que a gente tem aqui no vídeo de hoje, no nosso canal, mostrando para vocês justamente isso. Entender esses ciclos de mercado, entender as oportunidades, de que forma vocês podem montar aí uma carteira diversificada e mais tranquila para os seus investimentos, né? Então, entendendo todo esse cenário econômico e esses ciclos de mercado para beneficiar os investimentos de vocês. E não se esqueçam também de compartilhar isso com um amigo que está começando a investir, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e também nos seguir em todas as redes aí. Seja um holder, @seja um holder. Isso.